boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber nesta noite o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, ex-presidente da Alerj, André Siciliano. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cláudio Magnavita. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Para essa conversa, eu trouxe também o jornalista Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã. Boa noite, Cláudio. Boa noite, prazer enorme. Inclusive, o André tem a qualidade de... Ele não gosta de usar, pela modéstia dele, o especial. Ele é secretário especial de Assuntos Federativos. Sim, ou seja, ele tem status praticamente de ministro. E é o único secretário, os especiais, que tem direito a usar carro próprio e dá direito também a usar o jatinho da FAB. Olha aí, secretário, olha as referências elogiosas ao secretário. Mas eu queria começar a nossa conversa sobre expectativa e realidade. Quando o presidente Lula assumiu o governo em 2023, havia uma enorme interrogação sobre a capacidade do presidente diante da nova conjuntura política. Nós tínhamos um novo Congresso, com uma dinâmica diferente, com participação mais decisiva no orçamento. Enfim, havia uma mudança. O Brasil de 2023 era totalmente diferente do Brasil da época em que o presidente Lula governou. Portanto, a interrogação que se tinha, a pergunta que se fazia, será que o presidente Lula vai se adaptar a esse Brasil e vai extrair desse Congresso os resultados esperados? E havia também uma dúvida muito grande em relação à economia. E muito por conta de críticas infundadas, como, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ex-ministro, que dizia que em 6 meses o Brasil seria uma Venezuela. Uma previsão absolutamente absurda, desde aquela época, desarrazoada. E os fatos parecem que agora comprovam que realmente o presidente deu conta. A inflação terminou o ano dentro da meta. O PIB, se falava que ia crescer 0,8%, vai crescer 3%. Em 2024, o desemprego é o menor desde 2015. Existem vários indicadores positivos, a média também de salário das famílias cresceu, ou seja, os números são alvissareiros. E é sobre esses números que eu queria a sua análise. Qual é a sua análise, André Siciliano, sobre esse primeiro ano do governo Lula, que não se esperava tanto e parece que isso ultrapassou a expectativa? Bem, primeiro falarmos que o Congresso anterior ajudou o presidente Lula, votou uma PEC, a PEC da transição, que garantiu recursos para a área da saúde, para manutenção de estradas, por exemplo. Esse ano que passou, 2023, por conta da PEC da transição, foram destinados 22 bilhões de reais para manutenção, ampliação, duplicação de estradas federais, né? E ano de 2023 foi executado mais em manutenção e melhorias das estradas federais, ampliação, duplicação, do que nos últimos 4 anos. E foi a PEC da transição, Magno, que garantiu esses recursos. Não tinha recurso para tratar câncer, não tinha recurso, por exemplo, para o Bolsa Família. Então a PEC da transição foi uma negociação, né, do presidente Lira, do presidente Rodrigo, com o presidente Lula, com a equipe do presidente Lula, se votou antes de janeiro de 2023. Então essa PEC possibilitou um ano melhor do que o previsto. Então, quanto pior, melhor, que era o senhor Paulo Guedes, né, que falou essa besteira, e a gente vê que chegando no final do 23 com uma melhora significativa. E mais, né, você pegou esses dados aí da minha prestação de conta, hein, mano? Ele foi lá na minha prestação de contas, porque é verdade, nós temos algumas condicionantes, Ricardo, que nós não tivemos nos últimos 7 anos. O emprego é o menor, 7,5%. O desemprego. Em 7 anos. Só de desemprego. Deixa eu fazer um contraponto em relação à questão do emprego, porque o emprego é menor porque aumentou a informalidade, porque o emprego formal é menor. Olha aqui, eu tenho alguns dados aqui. Não. Mas o aí eu vou emprego te dar formal cresceu, nós tivemos 1.900.000 vagas criadas, sendo que no ano anterior tivemos 2.300.000, ou seja, o emprego formal não cresceu tanto.
Não, cresceu, passou o de 100 emprego milhões. no geral, Passou- contando os postos informais, aí Então, realmente passou de cresceu. 100 milhões de carteiras assinadas, esse aqui é um dado importante. Sim, sim, sim. Na verdade, por conta da pandemia, Sim. em 2020 e 2021, 22 foi um ano melhor, Sim. porque retomou parte dos empregos perdidos na pandemia. Sim, sim. Por isso que teve um número maior. Mas mais do que o número do emprego, da menor taxa de desemprego dos últimos 7 anos, Sim. você falou bem, né? Inflação dentro da meta. E os economistas, janeiro, fevereiro e março, diziam que o país ia crescer 0,7%, 0,8%. Vai crescer 3%. uma coisa Mais dessa. que isso também, né? A qualidade dos empregos gerados, Ricardo. Porque começa a ter uma melhoria na média salarial. Isso é um dado fundamental, porque você melhora a qualidade do emprego. Sim. Isso você viu em dezembro, quando se analisou novembro, que melhora a renda dos trabalhadores. Isso é fundamental, é uma variável fundamental. Mas tem também uma coisa que é muito importante, que poucas pessoas estão se dando conta. Nós vamos ter um superávit de mais de 96 bilhões de balança dólares comercial. na balança comercial. Isso nos dá A uma expectativa era de tranquilidade. 48, né? Era de uma coisa em torno de Isso- 40, é mais do que o dobro. Não, o ano anterior já foi de 60 bi, o superávit. Então nós vamos ter com dados aí, vai ser aí 98, vai ser anunciado por esses dias o número, mas não vai ser no mínimo 97 bilhões de dólares. Isso significa que você tem mensalmente entrando uma quantidade significativa de reservas. Isso possibilita, inclusive, que o câmbio pudesse estar mais depreciado. Poderia Mas estar mesmo assim, 4,5, 4,3, porque você vai ter uma entrada significativa ao longo de Mas ainda assim 2024. as previsões de câmbio eram de que o Brasil chegasse com 5,3. Está menor do que a previsão. Tá 4,8, Então, 4,9. menor do que as expectativas do mercado. Eu acredito que se mantivermos esse superávit na balança comercial, nós vamos chegar ao final do ano com 4,5. E isso vai dar ao Brasil, Magno, já a 8ª posição da Ultrapassa a economia. Porque a diferença com a Itália é muito pequena, né? Eu não tenho dúvida. Então, as condicionantes estão postas. O ano de 2023 foi um ano importante, muito importante, para que a gente pudesse, primeiro, retomar a democracia. E nós vimos aquele 8 de janeiro. Sim. Né? Que a gente pudesse dar tranquilidade, trazer de volta a tranquilidade. E a economia vive de perspectiva de futuro. Se a gente tem os agentes do mercado dizendo a economia vai crescer 3%, a economia vai ter superávit na Cria balança. onda de otimismo. E aí né? cria, porque se você também Um faz o ciclo virtuoso, contrário, né? você cria... Por que o sujeito vai investir se eu leio todo dia no jornal, se a televisão me diz que vai ter desemprego? Então, isso mudou. Agora, Mudou para melhor no governo do presidente Lula, não tenho dúvida. Você As tem- expectativas. Você tem tido um desempenho de conversar com todos. Você está fazendo em Brasília o que você fazia aqui, conversar com todo mundo, independente de questão partidária. A sua secretaria especial é uma secretaria que conversa com governadores, com os prefeitos, com os consórcios, com os entes federativos. Como é que é descobrir o Brasil? Porque você está vivenciando em loco um Brasil que poucas pessoas podem. E você ainda recebe para fazer isso, né? Quer dizer. Eu estou muito feliz, eu estou fazendo o que eu gosto, Cláudio. E é verdade, a gente fala com o Brasil inteiro, entendeu, Ricardo? A gente fala num dia com 4, 5, 6 governadores e governadoras. Eu recebo na minha sala os governadores. E a gente criou essa relação desde o primeiro momento, já em janeiro de 2023. Né? A gente mobiliza para aquele ato do dia 9 e a gente também mobiliza para um encontro do dia 27 de janeiro. Aí eu começo janeiro conversando com governadoras, com governadores, com prefeitos de capitais, com os prefeitos do Brasil inteiro. Então, como você disse, faz o que gosta e ainda recebe ainda para fazer. E vivenciar o Brasil? Porque você tem viajado muito. Você tem ido ao Nordeste, tem ido ao Norte. Você tem ficado muito distante, inclusive, do Rio. Isso é uma coisa, às vezes, preocupante. Mas como é que é ver o Brasil de verdade? Sentir o Brasil na ponta? Não, primeiro, se você quisesse viajar, se eu quisesse viajar, todo dia tem um motivo para estar em algum lugar do Brasil. Eu participei, sim, de reuniões de consórcio de governadores do Nordeste, mais de uma vez, do Caravana Centro-Oeste, Federativa. do Consul, e a gente também inventou a Caravana Federativa. Mas, como disse o Cláudio, é uma outra visão, é um Brasil. Você tem demandas do Tocantins, do Maranhão, do Pará, de Santa Catarina, com Jorginho, do Paraná, de Minas Gerais. Você fala com os prefeitos de capitais, todos os prefeitos e prefeitas de capitais. Então, é uma dinâmica própria, é um outro Brasil, é como você disse, né? Então,
isso dá uma visão maior. E a gente sabe que o Brasil, por exemplo, o Nordeste, está pronto para crescer e crescer muito, Ricardo. Para você ter uma ideia, o Nordeste tem, os estados do Nordeste têm uma carteira de mais de 130 bilhões de reais de investimentos só em energias renováveis, como eólica e solar. É uma potência imensa. O Nordeste está preparado para crescer muito, para ser a locomotiva do Brasil. E você é o porta-voz dessa relação interministerial desses governadores. Quando tem dificuldade com determinado, você que é o agente de... Eu falo muito com os governadores do Nordeste, tem uma relação bacana com todas e todos, né? Desde a Raquel Lira, Fátima, Raquel Lira de Pernambuco, Fátima do Rio Grande do Norte, Jerônimo da Bahia, eu mando do Ceará, Maranhão, Carlos, a gente fez caravana federativa, e é uma dinâmica diferente. O Nordeste é fácil, porque o Nordeste está muito próximo do PT, próximo do presidente Lula. Como é que é a relação com os estados de oposição? Como é que é a relação com o Tarcísio? Como é que é a relação com o Jorginho? Como é que é a relação com a oposição? Como é que você constrói? Como é que se dá essa relação? Quer dizer... Eduardo Leite já esteve comigo no meu gabinete, lá na minha sala. Eu falo com ele, inclusive, essa semana eu falei com ele 2, 3 vezes. Sim. Por conta da reunião do dia 8 lá no Senado. Sim. Jorginho, tem uma relação excepcional com o Jorginho, falo bem com o Zema. Lá em São Paulo, eu falo com o Tarcísio, mas eu falo mais com o Kassab em São Paulo. Sim. Como tem uma questão administrativa, eu falo mais me socorro mais do Kassab. Sim. Mas eu falo com o Tarcísio, tivemos juntos esse ano que passou na Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro. E eu falo com o Brasil inteiro. Os governadoras, quando tem alguma audiência com o próprio presidente ou mesmo com algum outro ministro no Palácio, eles vão lá. Mas André, vem aqui, vai dar um abraço. O Cláudio Castro é visto aqui como governador dessa leva de oposicionistas? Como é que o Cláudio Castro é líder no Planalto? Não, o Cláudio é como um equilíbrio. O Cláudio esteve junto com o presidente já na primeira semana, por 2 vezes, de janeiro de 2023. O Cláudio comparece, o Cláudio discutiu conosco o PAC, e eu ajudei a articular o PAC desde o primeiro momento, desde a entrada das demandas do dia 27 de janeiro. Um dos maiores recursos, Ricardo, do PAC é Rio de Janeiro. A questão é que a oposição, obviamente, que mantém um comportamento prudente, os governadores, nessa relação com o presidente Lula, obviamente que vão, quando convocados. Agora, do ponto de vista prático, real, os governadores de oposição têm muitos pleitos encaminhados ao presidente. Não. Porque uma coisa é a prudência, a formalidade, a outra coisa é o trâmite do dia a dia. Há muito pleito, há muito pedido dos governadores de oposição. Vou te dar um exemplo. Nós lá organizamos o dia 27 de janeiro de 23. Sim. Foi quando o governo do presidente, os governadores estiveram com o presidente Lula para que o presidente pudesse receber as demandas. Vou te dar um exemplo. Santa Catarina teve 11 pedidos. Foi atendido em 8 pedidos, né? E é engraçado porque quando você discute o Norte, Nordeste e o Sul, são demandas diferentes. Por exemplo, uma questão que é muito clara para os governadores do Sudeste e do Sul é renegociar a dívida pública. Sim. Já os governadores do Nordeste, que não tinham lá atrás capacidade para tomar empréstimo, hoje eles querem tomar empréstimos. E assim foi feito com Pernambuco, por exemplo, a governadora... Sim. Começa o 2023 e ela estava, teoricamente, na oposição. Está muito próximo do governo hoje. Independente de questões partidárias. Eu atendo lá, Ricardo, eu já atendi mais de 60% dos municípios do Brasil. Nós atendemos, eu e minha equipe, 3.433 prefeitos nos últimos 12 meses. Falei com todos os governadores, todos, né? E determinação do presidente Lula e do ministro Padilha. Olhar para frente, não perguntar partido do prefeito, da prefeita, do governador, governadora, não perguntar como é que foi a eleição passada, é olhar para frente, tratar bem, juntar governo federal, governos estaduais e municípios, porque quando você faz isso, você resolve o problema da ponta e de quem mais precisa. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário especial de Assuntos Federativos do governo federal, André Siciliano. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário especial de Assuntos Federativos, André Siciliano, com participação do jornalista Cláudio Magdavita, do Correio da Manhã. André, eu me recordo perfeitamente da sua posição crítica, duramente crítica, ao acordo de recuperação fiscal do governo federal, firmado pelo ministro Paulo Guedes com o governador Cláudio Castro. Muito bem,
passou um ano, tivemos aí esse período todo, o governador Cláudio Castro tem encaminhado, quer dizer, pleitos de mudança no acordo de recuperação fiscal, até porque houve uma mudança significativa na arrecadação por conta da desoneração do ICMS dos combustíveis, por conta da redução das alíquotas, não só de combustíveis, mas de energia também. E o fato é que não houve nenhuma mudança, não houve nenhum comportamento diferente do governo federal para alterar as cláusulas, para, enfim, contemplar o Rio de Janeiro de uma outra forma. Como é que você, agora que está do outro lado, está no governo, você que estava do lado de cá, era crítico, analisa essa questão? Até agora não mudou nada, André. Bem, primeiro a gente precisa analisar a questão do que foi imposto ao Estado do Rio de Janeiro na última renovação do regime de recuperação. Sim. Por exemplo, tinha a necessidade de você atualizar o regime de previdência dos servidores. E lá, a mensagem que chegou do governo federal no ano de 21, por acaso, né? Foi outubro de 21 que votamos. Por exemplo, para a aposentadoria do servidor, era fazer um pedágio de 100% para o civil, para o servidor civil. Nós reduzimos esse pedágio para 20% na Assembleia. Tinha lá o fim do triênio e a gente não votamos o fim do triênio para os servidores. Votamos para os novos concursos servidores a partir de 22. Né? Tinha algumas mensagens duras, né, que não tinha correção. Tem servidores que estavam sem correção desde 2014. E o Paulo Guedes queria que os servidores ficassem mais 9 anos sem correção. Então, primeira coisa, a LERJ alterou aquele pacote de maldade que chegou lá. Mas ainda assim, no seu todo, o acordo era ruim para o Rio de Janeiro. Sempre foi ruim, não tenho dúvida, porque impedia, inclusive, vocês fazerem investimentos na área da segurança pública, de saúde pública, da educação pública, e nós modificamos isso. Mas nós, no ano passado, o presidente Lula criou o Conselho da Federação. O que é o Conselho da Federação? Nós vamos ter 18 membros no Conselho da Federação. Paritário, 6 indicados do governo federal, que é o presidente Lula, o vice Alckmin, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa e mais 2 ministros. Vamos ter 6 representantes dos governadores, um por conta de cada consórcio, um de cada região, 5, e um representando todos os 27 governadores da federação. E 6 posições representando as 3 entidades nacionais dos prefeitos. CNM, ABM e Frente Nacional dos Prefeitos. Então vamos ter um conselho, já foi criado em abril, foi dado posse no ano passado, e esse conselho criou 3 câmaras técnicas. Eu sou secretário executivo desse conselho, onde nós vamos discutir repactuar a federação, vamos discutir desenvolvimento econômico com a nova matriz energética, com sustentabilidade e área social. E no Pacto Federativo, o primeiro ponto é a questão da dívida pública e o regime de recuperação. Nós já criamos essas três câmaras, né? 3 grupos de trabalho. Começaram a trabalhar. Vamos começar agora no final de janeiro e vamos começar a discutir e enfrentar. Não tem nenhum tema que nós não vamos discutir no Conselho da Federação. O deputado Pedro Pode Paulo chegar ao final e mas não agradar ele todo mundo. deliberativo, esse conselho? Não é porque ele é consultivo, porque muito das mudanças tem que ser via Congresso Nacional. Mas o presidente Lula está com disposição de discutir a federação, de discutir melhorias no Pacto Federativo, e a gente retoma o Pacto Federativo logo em janeiro de 2023. Né? Então, esse conselho é fundamental. Então, chama Conselho da Federação, onde teremos 18 presentes e sempre 6 representantes do governo federal. Nos modos que eles se encontram, é 6 do Estado e 6 para não ser cumprido. Quer dizer, na verdade, se cumpre durante um período, quando você começa a pagar, já se torna inviável. E agora, com o agravante de ter a arrecadação caído por conta da redução da alíquota de ICMS dos combustíveis. Quer dizer, é um fato que desequilibrou, inclusive, a relação, porque o acordo se deu com uma alíquota, ou seja, quando você impõe a redução, você desequilibra o acordo pactuado. O Congresso Nacional, em junho, votou a lei, o que virou lei complementar 192 e 194. 194. Essa lei diz, reduziu. Sim. Durante o ano, foi junho, para valer a partir de 1º de julho, aquilo foi medidas eleitoreiras, né, para reduzir o ICMS. O Rio de Janeiro, a gente estava discutindo, inclusive com o governador, uma redução, mas com previsão ao longo dos anos para reduzir o ICMS do combustível, da eletricidade. A gente falava isso, o governador estava à disposição de reduzir. Sim. Mas foi unilateral, Wagner. Sai de 32 para 18, dentro do ano fiscal, com o orçamento votado. Para mim, foi a maior quebra do Pacto Federativo já
que já houve no Brasil. Você tirou do Rio de Janeiro 4,8 bilhões de reais em 6 meses. Mas os estados merecem ser penalizados por isso? Eles não merecem uma compensação? Mas essa compensação foi feita, inclusive, pelo presidente Lula. Porque isso foi uma medida eleitoreira para facilitar o governo anterior à reeleição. Essa e outras. Essa medida o presidente e outras. Lula fez compensação em relação ao combustível, não fez em relação à Foi já energia. tudo. Não, A 27 a energia não foi fez em feita relação à tudo. energia e nem em relação... Foi feito 27 bilhões de para reais. compensar os combustíveis, Não. só a Não, redução dos combustíveis. Não. Só de ICMS. De dos todo o combustíveis. conjunto da redução do ICMS. O presidente Lula, isso foi feito para beneficiar o governo anterior para a reeleição. Não só do presidente da República, de muitos governadores também. Sim. Muitos governadores. Eu avisei isso em outubro, avisei em novembro. Falei publicamente que o que eu tinha vivido no Rio de Janeiro, com 3, 4 meses de salários atrasados, que tinha que ter responsabilidade com as contas, eu avisei isso publicamente. Isso está gravado. Ou seja, você acha que há uma perspectiva de se repactuar isso? Mas o que eu acho? A partir desse conceito. Eu acho que todos os governadores, uns mais, outros menos, querem rediscutir a questão do juros. Rio Grande do Sul. Porque era o seguinte, era IGPM mais 6%, virou Selic ou IPCA mais 4%, que ainda é muito. 4%, o país não cresceu esses últimos anos 4% ao ano, nenhum estado. Então a gente precisa discutir essa questão dos juros da dívida. Você acha Agora que a gente precisa ter responsabilidade, sabe por quê? O governador Cláudio Castro tem advogado a tese de que o governo federal não teria competência para cobrar juros, porque não é uma entidade financeira. Deveria só haver apenas o reajuste monetário dos valores. Promete entrar na justiça. Né? O reajuste, exatamente. O que você acha que faz? Como é que você analisa essa tese? Porque também o deputado Luiz Paulo acha que essa cobrança de juros inviabiliza. Ele fez um cálculo mostrando que apenas a correção monetária daria X, com os juros daria 10X, ou seja, é inviável, não se torna impagável. Ricardo, eu propus uma CPI da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Qual é o problema principal da dívida pública? É que quando muda o governo, todo governo quer ganhar um prazo para começar a pagar. E a União impõe que você abra mão de todas as questões jurídicas, das discussões jurídicas. Isso foi assim lá em 99. Para você ter uma ideia, foi feita uma repactuação da dívida do Estado do Rio de Janeiro no ano de 99. Em março, essa dívida era de 15 bilhões de reais, março de 99. Em dezembro, por conta do acordo firmado em março, o Estado abateu quase 3 bilhões de reais de letras financeiras do Tesouro que recebeu para compensar com os royalties. Então nós viramos, dezembro de 99, com uma dívida pública em torno de 13 bilhões de reais. Ora, o governo começa a pagar 13% da sua receita corrente líquida de serviço da dívida. O ex-governador Pezão disse muitas vezes para mim que ele chegou a pagar 8, 9 bilhões de reais por ano do serviço da dívida. Mas lá atrás, o governo que fez o acordo abriu mão de qualquer discussão jurídica da dívida. Aí você vê. Mas foi uma imposição do governo federal. Veja. Senão não faria o acordo. Você vira de 99 para 2000 com 13 bi de dívida. Essa dívida hoje, pública, com garantias e tomada do governo federal, é em torno de 150 bilhões de reais. Uma boa parte dela veio do esqueleto do Banerj. A dívida total passa de 185 bilhões. Sim. Mas com o governo federal, em torno de 150. 148, sim. 149, 150. Aí você tinha 6% de ano juros até 2012, a partir de 13 é 4%. Ainda é muito alto. A gente precisa fazer uma repactuação desses valores. E a gente propôs lá atrás uma revisão do total, porque cada vez que se assina, por exemplo, em 6 de setembro de 2017, o Estado do Rio de Janeiro assinou o regime de recuperação, tomou um empréstimo, aquele empréstimo facilitou botar os salários em dias. Mas ali teve uma diferença de 13 bilhões de reais quando confessou. E, de novo, abriu mão de toda a possibilidade de recorrer judicialmente. Então, existe uma dívida e ela é grande, não só para o Estado do Rio de Janeiro, sim. Vários estados. A gente precisa rediscutir, Você sentar. Acha que há perspectiva agora de se rediscutir isso? Claro. O governo, como eu disse, nós já criamos... Porque nesse ano não houve resultado objetivo, mas tem um grupo de trabalho. Para a gente discutir isso. André, você está no dia a dia com o Alexandre Padilha. O Alexandre sofre muitas restrições e sofre muitas críticas dentro do próprio PT. Fala-se um pouco da inoperância dele como articulador. E a realidade tem mostrado bem diferente. Me defina, com absoluta sinceridade, qual é o papel, como é o ser político Alexandre Padilha.
teu ministro Primeiro que o direto? meu ministro é muito generoso, né? Ele trabalha como... Eu não vejo ninguém trabalhar mais que ele entre os ministros. Ele, 6 da manhã, 5 da manhã, está mandando zap, está cobrando. 1 da manhã está no ar, 2 da manhã está no ar. Trabalha muito. Não conheço ninguém que trabalhe mais que ele na esplanada dos ministérios, nem no palácio. Ele, Magno, ele é o articulador político. Então, ele discute estrutura dos ministérios, discute estrutura orçamentária do ministério e discute liberação de recursos dos ministérios. Ora, nós tivemos o último ano de 2023, nós votamos no Congresso Nacional a nova estrutura do governo, aprovada. Nós discutimos o arcabouço fiscal aprovado. Nós discutimos a taxação de grandes fortunas dos fundos, dos milionários, aprovada. Nós discutimos a taxação das offshore, aprovada. Nós discutimos a reforma tributária, que está aí desde sempre. Todo mundo ouviu falar nisso. Cada um tinha uma reforma e aprovou. O governo federal aprovou todas as matérias que foram de origem do governo para o Congresso Nacional. Então houve articulação. Claro que houve. Mas dizem, isso é fato. Agora, mas claro, dizem que o grande problema que tem desgastado o Alexandre é que ele, no varejo, no dia a dia, o que é conversado e prometido aos deputados, o Rui Costa, na Casa Civil, não cumpre, não nomeia. Não é verdade. Não é verdade. Logicamente. O Rui é o gargalo da articulação política? As coisas estão aconteceram, tanto é que aprovou. Né? Votamos os BETs, então, votamos o CARF, aquele voto de qualidade. O ano de 23, quando você analisa o Congresso... Mas o Rui cumpre. Muito por conta do presidente Arthur Lira, do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Lula, e logicamente do ministro Haddad, do ministro Rui Costa, do ministro Padilha. É um time. Lógico que vai haver sempre críticas, mas no final é o seguinte, aprovou, não teve um ano, se você comparar os últimos 50 anos... A Caixa Econômica, o Centro está reclamando, as nomeações da Caixa não saíram ainda. Está toda na Casa Civil. Não, mas quem nomeia na Caixa é a própria Caixa. Sim, mas tem que ter... Não é problema da Casa Civil, de verdade. Pode acontecer um ponto ou outro de atraso, mas isso está muito afetado também às pontas. Mas isso é do jogo político, entendeu, Cláudio? Mas se nós formos analisar os últimos 50 anos, o que o Congresso votou em 23, a gente não teve isso. O exemplo é reforma tributária, mas eu já dei aqui inúmeros exemplos. A gente vai continuar com essa conversa. O Jogo do Poder volta já. Hoje recebendo aqui o secretário especial de Assuntos Federativos do Governo Federal, André Siciliano. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário especial de Assuntos Federativos, André Siciliano, com participação do jornalista Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã. Está aqui, vou exibir aqui a edição mais recente do Correio da Manhã, cada vez melhor. Parabéns, Magnavita. Obrigado. André Siciliano, o ano de 2023, eu acho que, a meu juízo, terminou para o governo do presidente Lula melhor do que se esperava. Porque todo primeiro ano é um ano duro, não se colhe resultados, quer dizer, de um governo no primeiro ano. Via de regra, o primeiro ano é um ano amargo. No entanto, no final do ano, já começaram a florescer números altamente positivos. Muito bem, diante desse quadro já bastante alvissareiro em 23, como é que você projeta 24? Quer dizer, porque a 23 já surpreendeu. Ninguém esperava terminar 23 com números tão bons. Bem, eu vou só dar um comparativo. Sim. Se você comparar tudo que foi investido na área social, em especial na Bolsa Família, de 23 comparado com 22, você vai ter 165 bilhões executados em 23 no Bolsa Família, que começa a partir de março, para 130 bi em maio, em 22. Mas temos que lembrar que em 22 era auxílio, era para caminhoneiro, era para o taxista. Muita gente que não tinha direito tomou não o era exatamente recurso. Bolsa Família. Então né? Não era Bolsa Família. Agora sim é Bolsa Família. Quando você vê... Sim, mas você tinha um quadro pandêmico ou pós-pandêmico também. sim, né? sim. Mas eu não estou dizendo que não merecia ganhar, não, tá? Eu estou dizendo o seguinte, foram 130 para 165. E o Bolsa Família retoma em março. Aí você tem, em dezembro, o aumento do consumo das famílias. Porque hoje o recurso vai
para a mão de quem mais precisa. O recurso vai para as famílias pobres, com a condicionante de botar o filho na escola, de a vacina, do acompanhamento médico. E isso já melhora o consumo das famílias, porque é investimento na veia. Você tem R$600 mais 150 até 2 filhos. Né? Isso, imagina uma família com 2 filhos, R$900. Isso é muito significativo. Sim. Isso vai melhorar os índices, vai tirar famílias da pobreza. Já tirou e vai tirar mais ainda. Então, esse é um dado. O mercado financeiro, assim como... Mas não é da pobreza, não, da fome. Da fome, verdade. Nós tínhamos 33 milhões de brasileiros passando fome. Que você não lembra da fila do osso? Sim. Famílias comprando no supermercado pele. Comprando pele normal, mas pele, carcaça e fila de osso nos supermercados e nos açougues. Então, o mercado financeiro, os agentes econômicos diziam no início de 2023 que o Brasil ia crescer 0,7%, 0,8%, até 0,9%. Hoje, eles falavam, há 2 meses atrás... Vamos saber agora em março, mas deve crescer 3%, mais mas de 3%. Antes, agora, 2, 3 meses atrás, eles diziam que o Brasil ia crescer 1,2%, 1,3%. Alguns já começaram a falar 1,5% e até 2%. Na minha opinião, vai crescer mais de 3%. Porque está consolidado alguns números, a arrecadação vai melhorar pelas medidas que foram tomadas ao longo de 2023. Então, dizer que já está tudo posto, não. Tem muita coisa a ser feita ainda. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil vai crescer mais, vai melhorar a renda das famílias. Deixa eu te perguntar sobre isso muda. Sobre o que eu considero uma esquizofrenia dentro do PT. O PT comemora o resultado do Haddad, mas uma parte do PT critica permanentemente as ações do ministro Haddad. Quando o Haddad comemorou, ele fez, olha, o PT precisa definir realmente, porque hoje está todo mundo comemorando, mas me chama de austericida, quer dizer... Mas, Ricardo, você não acha que essa parte do PT não entende que é governo ainda? Não, pois é. Não, o que é ocupar ser duas governo? posições, que é ocupar... Aí vem a Gleisi fazendo crítica ao ministro. Não, o ministro quer interditar o debate, nós estamos fazendo um debate. E vem o Lindbergh dizendo, olha, o ministro tem que entender que é preciso falar em crescimento econômico e não em arcabouço fiscal. Ou seja, algumas lideranças do PT têm uma posição esquizofrênica. Comemora de um lado e critica de outro. O mesmo resultado. O Ricardo e Cláudio, é muito bom que o partido seja independente do governo. Que o partido possa criticar medidas que o governo toma. Isso é bom, é salutar. O PT é plural. O PT, vocês conhecem, tem várias correntes. Né? Então, isso é salutar para o partido e para o governo. Nós não queremos um partido que concorde tudo que o governo faça, nem o contrário. Isso é bom, esse debate é importante. Esse debate gira em torno se o país tem que crescer com superávit zero ou com algum déficit público. Eu acho que o Brasil precisa, e o presidente Lula já fez isso em todos os anos do seu governo. O presidente sempre fez superávit em todos os anos do seu governo. Como você mesmo disse agora há pouco, Cláudio, nós tivemos uma pandemia, tivemos uma pós-pandemia, o mundo inteiro injetou muitos recursos e os juros estão muito altos no mundo todo. Acho que a expectativa agora dos próximos meses é um arrefecimento. Você acha que o ministro Haddad vai conseguir zerar o déficit esse ano? Eu acho que sim. Ou essa é uma frase para o mercado, só para sinalizar para o mercado que o governo está atencioso, está zelando, digamos, pelo equilíbrio fiscal? Na prática, ele não vai ser obtido. Porque é muito difícil se obter crescimento econômico com compromisso, ao mesmo tempo, de zerar o déficit. No fundo, o mercado quer o quê? Ter garantia de poder receber os recursos que compram os títulos públicos do Tesouro. Quando o país cresce 3%, a dívida pública em relação ao PIB reduz. Se o Brasil crescer mais 3% esse ano, no mínimo, vai reduzir mais ainda o percentual. Será que consegue crescer? Em relação ao PIB. Não vamos ter uma PEC da transição. Não, mas vai crescer. Não vamos ter os recursos da transição. Mas nós vamos ter 1,7 trilhão de reais nos próximos anos de investimento no PAC. Em obras de aeroportos, portos, estradas, ferrovias. Será que vamos ter investimento no PAC com essas limitações do arcabouço fiscal? O arcabouço diz que só pode... Não, já está lá no orçamento. Mas o gasto, o arcabouço vai definir. É 0,6%. É quando o país não crescer, aí você tem investimentos públicos controlados. Não. O arcabouço vai deixar... O Magno, o que é importante para o governo? Primeiro, logicamente, é botar o pobre no orçamento, é reduzir essa fome. Nós falamos agora, mais de 33 milhões de brasileiros passavam fome no final de 22. Mas o que a gente tem que perseguir? Crescimento econômico, com responsabilidade, com as contas públicas em dia. Você acha então que o arcabouço fiscal não vai limitar o PAC?
Porque a grande dúvida é essa. Não vai, se não vai não limitar vai. o PAC. As E obras do aí, PAC inclusive, já estão se especulou essa acontecendo. semana, O inclusive, o Ricardo seguinte, está certíssimo, porque o medo que tem é que o PAC do crescimento seja o PAC da ficção. Pois Porque Vou te dar um o exemplo que se que não fala, é da papel ficção. aceita essa tudo. semana chegou a se dizer o Papel seguinte, aceita olha, tudo. o presidente Lula pode, se o PAC for atingido pelas limitações do arcabouço fiscal e do compromisso de zerar o déficit, o presidente Lula pode dar uma declaração dizendo, olha, esse negócio de déficit não vai zerar, vai ser, sei lá, 0,8% do PIB, não vai zerar, porque, desde que não comprometa o projeto do PAC. Vou dar 2 exemplos. Virada de 2022 para 2023, nós tínhamos 14 mil obras paralisadas ao longo do Brasil. Só na área da educação, creche, escolas, mais de 4.300 obras no FNDR. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 186 mil unidades de Minha Casa Minha Vida paralisada. Dessas 186 mil unidades paralisadas, o governo já retomou e já entregou mais de 20 mil unidades. Quando você retoma uma obra, uma escola, uma creche, um conjunto habitacional, você gera emprego e renda. Tanto é que o desemprego é o menor dos últimos 7 anos, 7,5. São investimentos públicos que induzem o crescimento. E o PAC está garantido, não tem nada. Vou dar um exemplo que não é ficção, Cláudio. O governador demandou a linha 3 do metrô, tão sonhada, que é ligação da Carioca com São Gonçalo. Sim. O governo poderia botar lá, por hipótese, 5 bilhões de investimento na linha 3. Não botou. Botou 20 milhões para um projeto para a linha 3. E isso foi feito com muito cuidado. Esse PAC diferente dos outros, vou dar o exemplo de novo da Minha Casa Minha Vida. Antes você poderia fazer um conjunto habitacional a 3 quilômetros do centro da área urbana da cidade. Hoje não. Se você não tiver uma escola perto, se você não tiver um posto de saúde perto, se você não tiver infraestrutura de pavimentação, água e luz, você não tem Minha Casa Minha Vida nos municípios. Você tem que ter titularidade da área. Então, está diferente. Lógico, nós aprendemos com os erros. Outra questão então, fundamental. o PAC tem garantido os recursos do investimento. Temos muitos países, por exemplo, países que querem investir no PAC. Em linha de transmissão, investimento em petróleo. Nós temos investimentos estruturantes que não é só no município, mas é na economia, na linha de transmissão, geração de energia e exploração de petróleo. Eu queria trazer uma outra questão que é muito específica do Rio de Janeiro, mas que também me traz apreensão. No último ano do governo Bolsonaro, durante a pandemia, ficou muito evidente a deficiência do Rio de Janeiro em relação a leitos hospitalares. Se verificou que os hospitais federais do Rio de Janeiro tinham 400 leitos fechados. 1.700, você está dizendo 1.700, mas muito bem, nada mudou, secretário. Eu estive a semana passada com uma autoridade da saúde pública do Rio de Janeiro, do município, e conversei também com o Estado. A ministra Nízia, que é uma grande figura humana, proba, honesta, do Rio, não conseguiu superar esse problema. O problema continua igual, secretário. É preciso que o governo federal dê uma resposta a isso, secretário. Ricardo, vou dar um exemplo. Deixa eu só complementar aqui, porque isso aí diz respeito à minha pergunta com relação ao servidor público, porque precisa de mão de obra, precisa de AES. Essa questão não pode perdurar, não é possível que o governo a questão do servidor público, o Paulo Guedes demonizava a figura. Eu sou filho de servidor público. O meu pai queria matar o Paulo Guedes quando via o Paulo Guedes falando que servidor público era sanguessuga. Também o governo tem feito muito pouco em dar um carinho a essa classe que foi massacrada. A informação que eu tenho é que a dificuldade é contratar. O governo federal tem dificuldade de contratar. Aí reflete na saúde, abertura já de anunciou lei. a contratação, já anunciou a abertura de concurso, é o contrário. Primeiro vamos dizer o seguinte, nos últimos 4 anos do governo anterior, você não tem uma pedra que o governo botou no Rio. Uma pedra. Retomou o arco metropolitano, retomou as obras da refinaria, retomou? Não retomou, não tem. Se fosse na área de transporte, não tinha nada. Porque o Tarcísio, inclusive, foi muito gasto do Tarcísio. Não teve R$1 de investimento. Sim. Carioca. Agora, não que é verdade que o governo não está investindo na área da saúde, o contrário. Já reabriram mais de 400 leitos, é o contrário. Nós tínhamos 1.700 leitos fechados. Ricardo, o governo está fazendo concurso público, coisa que não tinha mais. Secretário, eu conversei com uma autoridade do Ministério da Saúde. Vou te dar o exemplo do Rio de Janeiro. Vou te dar o exemplo do Rio de Janeiro. Os leitos continuam fechados. Vou te dar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Se você conhece, logicamente você conhece o Eduardo Paes e conhece o secretário Sorante.
O Rio de Janeiro já teve um aumento na sua receita anual em relação ao O Soraço repasse, foi uma das pessoas que eu conversei. ao repasse do governo federal Sim. de 180 milhões Não, de reais sim, por ano. sim. Sim. Já botou dinheiro Sim, novo. não tenho dúvida. Eu estou me referindo de a esse. passagem que o Rio tem direito. Eu estou me Que referindo a foi esse cortado ponto lá específico. atrás Não, tudo por o bem. governo anterior. Sim. E o prefeito pede em torno de 400 milhões. Sim, sim. E já foi restabelecido 180 milhões. Obrigação do governo federal, não tem. E não é verdade que não está se enfrentando as filas do governo, dos hospitais federais. É fato. Se você comparar os últimos anos, os números de, por exemplo, cirurgia do INTO, você vai ver que aumentou em relação aos últimos, a média dos últimos Sim, anos. sim. Isso foi retomado. Sim. São recursos. Eu estou me atendo à questão dos leitos. Não, leitos já reabriram. Nós tínhamos mais de 1.700 leitos na pandemia. Eu acompanhei isso pela Assembleia. Fechados. Muito por conta também dos recursos humanos, falta de investimentos. Estou dando um dado só em relação à capital. De novo vou dizer, direito do município. Já foi restituído 180 milhões por ano no teto. O governo municipal pede quase 400 milhões. Então, essa relação sua com o Eduardo Paes é boa, então, né? Muito boa, graças a Deus. É então, verdade. não é verdade que os leitos continuam fechados, Mas não é verdade que não contratou, porque Mas o é governo está verdade que contratando. o Andrezinho Siciliano, teu filho, corre o risco de não poder votar em você nessa eleição de 2024? Ele vai responder depois do intervalo. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário especial de Assuntos Federativos, André Siciliano. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário especial de Assuntos Federativos do Governo Federal, André Siciliano, com participação do jornalista Cláudio Magnavita, que deixou uma pergunta no ar, que eu peço que repita sinteticamente para o nosso entrevistado. Não, é porque ele levantou a bola elogiando Eduardo Paes, aí eu perguntei se o Andrezinho Siciliano, que é pré-candidato em Paracambi, aliás, com aprovação tanto da gestão do André, o Andrezinho é uma das novas deputado estadual, os grandes nomes da política da nova geração, ele corre o risco de não voltar do pai agora, porque o pai, eu acho que vai mudar o domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro. É isso mesmo, secretário? Aí você mudando para o Rio, você também não pode votar no Andrezinho, né? Não, o Andrezinho fez um mandato muito bacana nesse primeiro ano na Assembleia Legislativa, mais de 100 projetos de leis apresentados, alguns já votados e viraram leis. Ele é pré-candidato a prefeito em Paracambi, a cidade que eu tenho orgulho de dizer que eu fui prefeito por 2 mandatos e a gente transformou a cidade, né? Ele é pré-candidato lá. O meu título não está em Paracambi há algum tempo já, de eleitor. Então, é verdade, ele não terá essa oportunidade de votar. Mas essa questão da capital, e o Magna joga essa... Eu quero ser mais direto. Quer dizer, o seu nome tem sido ventilado como uma possibilidade de vice de Eduardo Paes, ao lado de outros nomes do Pelo PT. próprio Lula. Pelo próprio Lula e, enfim, pela imprensa. Mas há outros nomes. Há o Diego Zeidan, a Tainá de Paula, enfim, há também o Adilson Pires, ou seja, há outros nomes nesse jogo. E agora surge um quarto nome, que seria a sugestão da primeira-dama, Janja, que seria a ministra Anília Franco. Ou seja, o PT está, enfim, fazendo várias gestões e marchas e contramarchas para ocupar esse cargo. Mas que até agora o Eduardo Paes não parece disposto a ceder esse posto ao PT. Bem, primeiro o Eduardo, ele pretende ter um vice que ele está há muito tempo junto, que é o Pedro Paulo, e é justo, né? É o desejo dele. Sim. O PT reivindica a vice, e são nomes bons, nomes importantes. Eu nunca conversei nem no PT, nem com o Eduardo Paes sobre essa possibilidade. Nunca, de verdade. Então, essa possibilidade hoje, para mim, não existe. São bons nomes, todos os nomes colocados como vice, mas eu acho também que o PT precisa ter a responsabilidade de querer o vice, mas não botar nomes. Porque quem tem 3, 4, 5 vices não tem vice. Não é isso, Mário? Então, o PT está no governo do Eduardo Paes e quer participar na chapa da próxima eleição, que é justo também, né? O Eduardo
tem o desejo de ter o candidato dele que está com ele, o Pedro Paulo. Que é o Pedro Paulo. Agora, a política quer uma aliança, não só o PT. E o vice pode ser também de outros partidos, não precisa ser especificamente do PT. O PT quer O levar essa atual coisa vice é pra do mesa. PL. O Caldeira, que é o um Milton grande nome. Caldeira. É. Então, a gente tem que respeitar essa questão de vice, vai passar muito pela direção nacional, porque cidades acima de 100 mil eleitores, A direção quem vai nacional, decidir por isso. é a direção nacional, É. mas são nomes colocados, o meu nome não está colocado, porque nunca ninguém conversou isso comigo, nem internamente no partido, nem o próprio prefeito Eduardo, e são especulações, e Mas você eu estou aceitaria? tranquilo. Eu estou tranquilo. Mas você Estou bem aceitaria? onde eu estou. Você Como aceitaria? disse, eu falo com o Brasil inteiro, terá de ser Não, ministro. você aceitaria? Estou pertinho do presidente Se Lula. chegar uma proposta, Estou pertinho do presidente você aceitaria? Lula. Estou pertinho do presidente Lula lá no Palácio. E estou muito feliz, de verdade, com o que eu tenho feito. Como vocês mesmos falaram no primeiro bloco, a gente fala com o Brasil inteiro, com os governadores, governadoras, prefeitos, eu interajo com os ministros e eu estou feliz lá, né? Trabalho muito próximo do presidente Lula e do lado do meu ministro, lá sobre a orientação do ministro Padilha e da equipe dele. Ainda tem Tô aquele negócio da muito feliz. cachaçinha com o Lula no final do expediente, assim, Não, tomar um. Não. Ô, secretário, voltando um pouco ainda à questão nacional, o que eu reparo, analisando assim, os indicadores econômicos foram positivos, mas a aprovação do presidente Lula não aumentou. Ou seja, há uma dicotomia entre um fato e o outro, ou seja, melhorar os indicadores, mas a aprovação do presidente Como é que vai aumentar, rapaz? Se ele mediana. tem o ministro das Comunicações, que quer ser governador do Rio Grande do Sul, só pensa nisso 24 horas, aparelhou toda a SECOM só com ex-prefeitos, pessoas que nunca trabalharam com comunicação social, tudo gaúcho, virou uma república gaúcha. Para poder ser governador do Rio Grande do Sul, ele está matando a imagem do presidente Lula. O ministro Pimenta é um ministro muito competente, tem uma equipe que eu conheço, a equipe dele, muito boa. Logicamente, todo governo tem uma crítica que podia ser melhor aqui, podia ser melhor lá. Eu achei acertado a campanha de dezembro. Vocês viram a campanha? Vocês viram a campanha da farmácia popular? Vocês viram a campanha do PAC? Vocês viram a campanha do Bolsa Família? Eu assisti na Globo. Então, mas logicamente precisa estar em todo lugar, precisa estar na mídia eletrônica, precisa estar nos impressos, precisa estar nos rádios e nas televisões. Sempre poderemos melhorar. Eu respeito a opinião do Cláudio, do nosso Cláudio Magnavita Marinho, que está expandindo o seu império de comunicação para vários do Roberto do Marinho, estado e do Brasil. do Roberto Marinho eu só quero a longevidade dele. Não, é isso. Então, em relação à aprovação, o Brasil saiu muito dividido de 22. É a polarização que atrapalha. E continua, né? Eu acho que, logicamente, como eu disse, a gente pode sempre melhorar. A comunicação acertou em dezembro. Fez campanhas belíssimas, emocionantes até, né? E a gente precisa entender esse Brasil. Esse Brasil que não é agora. Esse Brasil dos últimos 4, 5 anos, não é isso, Cláudio? A gente tem que respeitar, entender e olhar. Eu acho que a gente precisa fazer alguns gestos. Eu acho, e o governo tem feito isso, e sou testemunho disso, e vou dar o exemplo. O governo está discutindo com o Congresso uma PEC de imunidade para as igrejas, que já está na Constituição, em relação a investimento de templos, as igrejas como um todo, né? Não é A ou B ou C. E tem o dedo do Crivella nisso É o aí. Crivella, eu participei já de 4, 5 reuniões com o Crivella, tive uma reunião com o Crivella na última quinta-feira, tratando do texto. Já fizemos reunião na Casa Civil, já fizemos reunião com os técnicos da Fazenda, inclusive, com um texto. Nós estamos aprimorando o texto do Crivella. E é isso, a gente precisa estar atento à sociedade e não é diferente em relação à própria PEC, que é a de autoria do Crivella. Nós estamos a 2 minutos do encerramento do programa. Eu queria falar um pouco da sucessão interna do PT. Na entrevista que o Haddad deu ao Globo, ele foi criticado também do ponto de vista político, dizendo que ele precocemente abriu a disputa da sucessão do presidente Lula, se colocando, diz que não tem pretensão e tal, mas de qualquer maneira, diz que o PT precisa discutir essa questão, que essa questão estará colocada, ou seja, o PT precisa entrar nesse debate. Como é que o senhor vê, digamos, esse debate interno sobre a sucessão do presidente Lula e a possibilidade do ministro Haddad, em sendo bem sucedido na gestão da economia, ser o nome a sucedê-lo? Bem, primeiro, o Haddad é um dos melhores quadros que nós temos,
né? O Haddad cumpriu um papel importante em 2018. Teve 45 milhões de votos, né? Muitos dos nossos aliados históricos não queriam estar nem na chapa, né? Isso foi difícil, não só 18, como também 16. Sim. Então ele cumpriu um papel muito importante em 18 e está indo muito, muito bem como ministro da Fazenda. Não quero discutir nomes, mas o nosso candidato, o meu candidato em 26, é o presidente Lula. É o presidente Lula. Sem dúvida. Sem dúvida. Salvo se ele achar por bem, não. Mas ele é o nosso candidato. Depois nós temos outros nomes importantes também. Nós temos a própria presidenta Gleisi, cumpriu um papel fundamental nesse período dos últimos anos. Nós temos o próprio ministro Padilha, nós temos governadores do Nordeste que fizeram belíssimas administrações. Nós temos nomes como Jacques Wagner, como o próprio Rui Costa. Nós temos nomes no Partido dos Trabalhadores importantes. E é bom termos quadros. Está muito precoce mesmo essa discussão de 30. Sim, de 30. Não estamos falando de 26. Não, 26 não. De 26 está assentado logicamente. que seria o presidente. Agora, é normal, hoje, se o Haddad, né, repete 24, repete 25, 26, e o presidente Lula reelege, e aí em 30 é um nome fortíssimo. Porque dizem, né, que é economia, não é isso, ô Cláudio? Eu estou pensando em André Siciliano, governador em 26. Essa está mais próxima para a gente pensar nisso. Muito obrigado, secretário André Siciliano. Foi um prazer tê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço o Ricardo e aos telespectadores aqui. Para mim foi uma honra voltar a essa bancada aqui. Muito obrigado, Cláudio Magnavita, por ter comparecido. Aqui eu estou em casa, né? A CNT foi durante muitos anos. Adoro a família Martinez e aqui e rever os amigos que trabalham. É um aqui. prazer tê-lo aqui também nessa noite. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.